O caso de hoje é um dos temas mais solicitados aqui no canal e narra a trajetória de um homem cuja vida foi interrompida de maneira inesperada em uma sequência de eventos surpreendentes. Vale ressaltar que nosso objetivo aqui não é chocar os espectadores ou desrespeitar a vítima e seus familiares. Por isso, omitimos alguns detalhes que consideramos desnecessários para a compreensão da história. Desde já, pedimos que você deixe seu like e um comentário, para que o YouTube compreenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar sobre o caso Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, cidade com cerca de 515 mil habitantes, conforme dados do IBGE de 2020, sendo também o município com o maior índice de desenvolvimento humano, IDH, do estado. O foco desta história é Anderson do Carmo de Souza, mais conhecido como Pastor Anderson. Nascido em 1977, Anderson era filho de Edna e Jorge, e tinha uma irmã mais nova chamada Michele. Ele era descrito como um jovem inteligente e esforçado, vindo de uma origem humilde na comunidade do Jacarezinho, uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro. Ele cursou o ensino médio em uma escola pública bem conceituada em São Cristóvão e chegou a trabalhar como jovem aprendiz em uma agência bancária. Desde jovem, Anderson estava envolvido com a religião, frequentando igrejas evangélicas. Aos 14 anos, ele participou de um culto na comunidade onde vivia, com o objetivo de conhecer a pastora Flor de Lis, que na época tinha 30 anos e era conhecida por enfrentar grupos criminosos e acolher crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, incluindo filhos de envolvidos com o crime organizado, crianças ligadas ao tráfico de drogas e jovens com problemas de dependência. Foi nesse contexto que Anderson conheceu Flor de Lis, se aproximou dela e das crianças e jovens que ela acolhia. Apesar de não ter o perfil dos jovens normalmente amparados por Flor de Lis, Anderson logo se tornou líder dos jovens na igreja onde Flor de Lis congregava com sua mãe, acabando por se tornar um de seus filhos afetivos. Esse termo se refere a pessoas que, sem serem formalmente adotadas, vivem sob os cuidados de alguém que não pertence à sua família biológica, sem a formalização legal para fins de guarda ou adoção. Flor de Lis, por sua vez, nasceu também na comunidade do Jacarezinho. Aos 14 anos, ela perdeu o pai e o irmão em um acidente de trânsito. Com 15 anos, começou a trabalhar como atendente em uma padaria e frequentava cultos evangélicos com sua mãe, Calmusina. Nessas ocasiões, ela cantava e tocava violão e guitarra. Foi casada com um homem chamado Paulo, com quem teve 3 filhos biológicos, Simone, Flávio e Adriano. Algumas fontes relatam que seu primeiro marido a abandonou, levando-a a se afastar da igreja por algum tempo. Em 1979, Flor de Lis concluiu um curso de formação de professores. Deixou o emprego na padaria e começou a trabalhar como professora de educação infantil. Voltando ao início da história, após a aproximação de Anderson e Flor de Lis, alguns relatos indicam que Anderson teria namorado Simone, filha do primeiro casamento de Flor de Lis. Mas ela nega essa versão e afirma que Anderson sempre teve interesse amoroso por ela. O relacionamento entre Flor de Lis e Anderson só começou quando ele já era mais velho, já que havia uma diferença de idade de 16 anos entre os dois. É importante destacar que, ao se conhecerem, Anderson tinha apenas 14 anos. Segundo Flor de Lis, ela nunca soube de um romance entre Simone e Anderson. Assim, algum tempo depois, com o início do relacionamento entre Flor de Lis e Anderson, as coisas começaram a mudar. Novos filhos começaram a ser acolhidos pelo casal, e em abril de 1988, eles se casaram. No mesmo ano, adotaram um bebê recém-nascido que teria sido encontrado no lixo. Esta criança foi chamada de Rayane, e foi registrada de forma irregular por Simone e seu então marido, André, que era filho afetivo de Flor de Lis, mas se casou com Simone. Assim, Rayane acabou se tornando neta de Flor de Lis e Anderson. Pouco tempo depois, acolheram mais 37 crianças, das quais 14 eram bebês. O casal passou a adotar muitos outros filhos,
e a receber dezenas de jovens e crianças sob o regime de filiação afetiva, incluindo jovens em situação de rua sobreviventes de uma chacina, atingindo um total de 55 filhos. Anderson, que era visto como um homem muito inteligente e com uma grande visão para os negócios, lançou Flor de Lis como cantora independente, e sua história começou a ganhar visibilidade. Ela foi convidada para participar de programas de TV de grande audiência, e o casal, que emocionava a todos pela generosidade e carinho com tantos filhos, passou a receber muitas doações de anônimos e grandes empresas. Eles ganharam uma casa maior, terreno e mão de obra para a construção de igrejas, além de outros tipos de ajuda, como alimentos e dinheiro. Mudaram-se para uma casa maior e mais confortável no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Mas essa exposição atraiu a atenção das autoridades, que começaram a questionar como conseguiram adotar tantas crianças. Na época, o juiz Ciro Darlan, atualmente desembargador, conhecido por seu engajamento nas causas da infância, decidiu investigar a fundo a situação do casal e descobriu que a maioria das crianças não tinha registro formal de adoção. Esse tipo de situação era comum na época, conhecido como adoção à brasileira, onde pais que não podiam cuidar de um bebê entregavam a criança a outra pessoa para criar, em um processo simplificado em cartório. No entanto, no caso de Flor de Lis, muitas crianças não tinham documentação nenhuma. Flor de Lis chegou a dizer que se sentia perseguida por Ciro Darlan. O casal, então, para fugir do conselho tutelar, passou a mudar de endereço com frequência, mas foram encontrados. Diante disso, um acordo foi firmado, onde o casal se comprometeu a não adotar mais crianças, a manter uma boa estrutura para aquelas que já estavam sob seus cuidados e a tentar regularizar a situação de todos. Contudo, isso não foi totalmente possível, pois algumas crianças não sabiam de onde vieram ou quem eram suas famílias biológicas. Ao pesquisar sobre a vida de Flor de Lis e Anderson, é possível encontrar relatos de que muitas das crianças descritas como filhos afetivos, na verdade, não moravam na casa. Eram filhos de membros da igreja ou crianças de rua que Flor de Lis ajudava. Outro ponto relevante é que Flor de Lis e Anderson não tiveram filhos biológicos juntos. Anderson não tinha filhos biológicos, enquanto Flor de Lis teve 3 filhos de seu primeiro casamento. Um menino chamado Daniel, por algum tempo, foi considerado filho do casal, mas uma investigação da Polícia Civil concluiu que Daniel era, na verdade, filho biológico de outro casal, conforme consta na declaração de nascido vivo do hospital onde nasceu, em 18 de janeiro de 1998. A mãe biológica foi internada no Hospital de Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia em que deu à luz. O registro de Daniel foi feito em cartório no nome de Anderson e Flor de Lis, quando ele tinha 5 meses de vida, e o endereço declarado por Anderson era o mesmo onde ele e Flor de Lis moravam anteriormente, na comunidade do Jacarizinho. Uma das testemunhas que aparecem no registro é Carlos Ubiraci Silva, um dos filhos afetivos do casal. Durante algum tempo, eles tentaram congregar em uma conhecida igreja evangélica, mas não tiveram sucesso. Então, em 1999, fundaram a Congregação Flor de Lis, inicialmente no bairro do Rocha, na zona norte do Rio de Janeiro. A congregação chegou a ter 7 igrejas, com uma sede em Mutondo, São Gonçalo, e 5 filiais, além de uma que estava em construção na época. Em 2004, com o apoio de Anderson, Flor de Lis tentou sua primeira candidatura política, concorrendo como vereadora na Câmara Municipal de São Gonçalo, mas não foi eleita. Em 2007, Flor de Lis e Anderson fundaram o Instituto Flor de Lis, voltado para atender crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos, na região de São Gonçalo. Em uma entrevista de 2015, Flor de Lis declarou que mantinha um instituto para acolher adolescentes que eram retirados das cracolândias, resgatados do tráfico. Eles ficavam no instituto durante o dia e, à noite, retornavam para suas famílias. Em 2010, Flor de Lis assinou contrato com uma gravadora carioca, a maior do segmento gospel nacional, e lançou seu primeiro álbum, Fogo e Unção. No entanto, o maior sucesso veio com o álbum Questiona ou Adora, de 2012, que ganhou disco de platina por vender mais de 80 mil cópias.
Com o sucesso, Flor Delis passou a fazer shows, turnês e até apresentações internacionais. Anderson, que também era empresário da esposa, só permitia que ela fizesse shows se ele fosse o responsável pela pregação de abertura dos eventos, que consistia em um testemunho sobre a vida do casal e todas as dificuldades enfrentadas com tantos filhos. Em 2016, Flor Delis pretendia se candidatar à prefeitura de São Gonçalo, mas desistiu ao ser lançada como candidata a vice-prefeita. Em vez disso, apoiou Misael, seu filho afetivo, que concorreu a vereador e foi eleito. Nas eleições de 2018, Flor Delis se candidatou a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro e foi eleita com mais de 196 mil votos, sendo a mulher com maior número de votos no estado. Iniciou seu mandato como deputada federal em janeiro de 2019. Contudo, relatos indicam que, embora aparentassem ser uma família grande e feliz, nos bastidores a realidade era bem diferente. Havia muitas brigas e disputas entre os filhos, e dizem que Flor Delis era completamente controlada por Anderson, que decidia onde ela se apresentaria, quais roupas deveria usar e administrava todo o dinheiro não apenas de Flor Delis, mas também dos filhos que trabalhavam. Eles eram obrigados a entregar todo o dinheiro a Anderson, que decidia como ele seria gasto e quanto cada um poderia usar de seus ganhos. Ao que tudo indica, Flávio, um dos filhos biológicos de Flor Delis, não gostava da vida com tantos irmãos, além da casa sempre cheia de crianças e adolescentes, pois tinha muitos ciúmes da mãe, o que frequentemente gerava conflitos. Por isso, ele decidiu sair de casa e passou um tempo morando com a avó materna. Simone, outra filha biológica de Flor Delis, também não parecia satisfeita com toda a exposição da família e a atenção que a mãe dava aos irmãos, mas nunca chegou a sair de casa. É dito que Simone era muito apegada à mãe, tinha privilégios e morava na casa com o marido e 4 filhos, sendo sustentada por Anderson e Flor Delis. Na madrugada de 16 de junho de 2019, por volta das 4 horas da manhã, um acontecimento mudou completamente a dinâmica da família. Anderson do Carmo foi morto a tiros em um crime que inicialmente foi tratado como latrocínio. Flor Delis relatou que o casal havia saído para um passeio romântico no calçadão da praia de Copacabana, onde caminharam, jantaram em um restaurante e, segundo ela, foram namorar em um ponto mais isolado da praia. Ao retornarem para casa, Anderson abriu o portão eletrônico da garagem e estacionou o carro. Flor Delis desceu do veículo, pegou suas sandálias e a bolsa e entrou em casa. Anderson ficou por mais alguns minutos perto do carro, usando o celular. Pouco depois de entrar e deixar suas coisas no quarto, Flor Delis foi ao banheiro. Conversou um pouco com Ramon, a quem ela se refere como neto, e durante a conversa disse ter ouvido 6 disparos. No entanto, como moravam perto de uma comunidade e era comum ouvir tiros, ela conta que inicialmente não se preocupou. Mas em seguida, Flávio começou a chamá-la e foi até o quarto. Outro filho, Adriano, avisou que Anderson havia sido baleado e estava sendo levado ao hospital. Flor Delis também foi ao hospital, onde foi medicada devido ao nervosismo e recebeu a notícia de que Anderson não havia sobrevivido. Apesar do estado de nervosismo pela perda do marido e companheiro, a primeira declaração de Flor Delis à polícia soou estranha, pois, segundo as autoridades, ela já chegou com uma versão completa da história, afirmando que havia sido um latrocínio e dizendo que Anderson teria morrido tentando evitar que ladrões entrassem na casa. Ela relatou que, ao voltarem para casa, teriam sido seguidos por 2 motos, embora algumas fontes mencionem uma moto e um carro, mas que ela não alertou Anderson, pois achou que poderia ser apenas impressão. Flor Delis afirmou ainda que Anderson sacrificou sua vida para proteger a família e alegou que seus relógios e o dinheiro da igreja, que estava em uma mochila, foram roubados da casa. Essas declarações chamaram a atenção das autoridades, que decidiram investigar o caso mais a fundo. A principal hipótese da polícia passou a ser a de execução, e não de latrocínio, como sugerido por Flor Delis. Na segunda-feira, Anderson do Carmo foi velado na unidade do Ministério Flor Delis em São Gonçalo e, posteriormente, sepultado na mesma cidade. A cerimônia contou com a presença de toda a família,
muitos pastores e cantores do meio gospel. Flor de Lis aparentava estar desolada e precisou ser amparada por parentes várias vezes. Horas após o funeral, Lucas César, de 18 anos, filho adotivo do casal, foi preso. Ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, mas havia obtido o direito de responder em liberdade. Como não compareceu quando intimado pela justiça, era considerado foragido e, após a morte de Anderson, foi capturado. Lucas tinha muitos problemas com Anderson, pois o envolvimento com o tráfico de drogas era algo que o pai adotivo abominava. Por isso, ele chegou a morar sozinho por um tempo antes de voltar para casa. Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, de 38 anos, também foi preso, pois havia um mandado de prisão em aberto contra ele por violência doméstica, depois de descumprir uma ordem de restrição solicitada por uma ex-companheira. Durante a investigação do crime, as câmeras de monitoramento de trânsito da Sete Rio foram verificadas, e uma inconsistência na história de Flor de Lis foi descoberta. As imagens mostravam que o casal não esteve em Copacabana, como ela havia declarado, mas sim em Botafogo. As câmeras capturaram o carro do casal passando pelo túnel Rebouças às 2h48 no sentido do centro do Rio, e pela rua Humaitá, às 2h58 no sentido de Botafogo. Nenhuma câmera captou qualquer imagem que confirmasse a alegação de que o carro do casal estava sendo seguido por motocicletas. Câmeras de segurança da rua onde moravam também foram analisadas, mas não mostraram nenhuma movimentação suspeita. Apenas o carro do casal foi visto entrando na garagem da residência, sem qualquer invasor à vista. Os exames periciais realizados no corpo de Anderson constataram que ele estava de roupa íntima no momento do ataque e que havia cerca de 30 perfurações em seu corpo. Um detalhe que chamou a atenção da perícia foi que a maioria dos disparos foi direcionada à região genital de Anderson, reforçando a teoria de um crime de ódio, já que essa quantidade de tiros e a área afetada não são comuns em crimes de latrocínio. A perícia também foi realizada na casa do casal, e quando os peritos chegaram para iniciar a análise do local, encontraram um princípio de incêndio na varanda, pois alguns filhos do casal, juntamente com Flor de Lis, estavam queimando o que alegaram ser apenas papéis antigos e sem utilidade. Uma arma de fogo foi encontrada em cima da cômoda de Flávio e era compatível com as munições usadas para matar Anderson. Outra descoberta importante foi que, ao ouvir as testemunhas, os policiais foram informados de que os cães da casa não reagiram durante o ataque a Anderson. Segundo as testemunhas, nenhum latido foi ouvido antes dos disparos, levando os investigadores a concluir que quem atirou conhecia a família e provavelmente tinha acesso frequente à casa. Após 3 dias de prisão, ao ser confrontado sobre a arma do crime encontrada em seu quarto, Flávio confessou ter cometido o assassinato, dizendo que Lucas havia comprado a arma. Flávio afirmou que matou Anderson porque descobriu que ele havia abusado sexualmente de uma sobrinha sua. No entanto, os advogados de defesa de Flávio alegaram que essa confissão foi feita sob coação e que o relato não era verdadeiro, tentando anular o que ele disse, argumentando que ele não estava na presença de seus advogados quando fez a confissão. Mesmo assim, Flávio foi mantido preso e, posteriormente, condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. De acordo com as investigações, ele foi considerado responsável por disparar contra Anderson, além de porte ilegal de arma, uso de documentos falsos e associação criminosa armada. A polícia teve acesso a uma carta que teria sido escrita por Lucas e endereçada a Flor de Lis. Nessa carta, Lucas supostamente afirmou que o crime foi executado por ele e planejado por Misael, o filho de consideração que Flor de Lis apoiou em sua carreira política. Misael queria dar um susto em Anderson, pois ele estaria atrapalhando seus planos políticos. No entanto, Misael negou qualquer envolvimento na morte de Anderson. Posteriormente, Lucas alegou que foi a própria Flor de Lis quem escreveu o texto e que ele apenas copiou o conteúdo da carta. Lucas estava preso na mesma penitenciária que Flávio, seu irmão, e o ex-PM Marcos Siqueira, que cumpria pena por uma chacina ocorrida em março de 2005 na Baixada Fluminense.
Lucas declarou que foram Flávio e Marcos quem entregaram a carta de Flor de Lis, instruindo-o a copiá-la de próprio punho. Andréia, esposa de Marcos, foi quem levou a carta para dentro do presídio durante uma visita ao marido. Lucas aceitou esse plano de forjar a autoria do crime, pois Flávio prometeu ajudá-lo quando fosse solto, caso ele assumisse a culpa. Lucas foi condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado, com pena reduzida por ter colaborado com as investigações. De acordo com as apurações, Marcos também participou da elaboração da carta e pressionou Lucas a copiá-la, enquanto Andréia, além de portar a carta no presídio, foi responsável por tirá-la de lá e entregá-la a Adriano, que, por sua vez, repassou o material para Flor de Lis. A polícia descobriu que Flor de Lis e Andréia trocavam mensagens frequentes para coordenar o envio da confissão. Os investigadores apreenderam um celular de Flor de Lis, adquirido após a morte de Anderson, uma vez que os aparelhos utilizados por ambos antes do crime nunca foram encontrados. Algumas fontes sugerem que Simone teria jogado os celulares no mar. Durante a reconstituição do crime, Flor de Lis cooperou, mas Lucas e Flávio se recusaram a participar. Flor de Lis foi identificada como a mandante do crime, mas na época não pôde ser presa devido à sua imunidade parlamentar como deputada federal, que só permite prisão em flagrante por crime inafiançável. Foram descobertas mensagens enviadas por aplicativos que sugeriam que Anderson havia sido alvo de diversas tentativas de envenenamento desde 2018, em pelo menos 6 ocasiões, quando ele buscou atendimento médico por sinais de intoxicação, erroneamente diagnosticados como problemas gastrointestinais ou ansiedade. Anderson chegou a ser internado por alguns dias em uma dessas vezes, mas se recuperou. Esse plano só foi descoberto após sua morte, quando os investigadores encontraram pesquisas feitas no celular da filha Marzi, com termos como veneno fácil de comprar, matador de aluguel e cianeto. Em outubro de 2018, mensagens para o filho André foram encontradas no celular de uma das filhas de Flor de Lis. Embora a polícia acredite que tenham sido enviadas pela própria Flor de Lis, usando o telefone da filha. Uma das mensagens dizia para pôr um fim nisso, pois ela não queria ter que suportar Anderson. Em outra, Flor de Lis teria dito ao filho Carlos Ubirassi que pagaria R$10.000 após o serviço ser feito, mas os demais ocupantes do carro não poderiam ser atingidos. As mensagens detalhavam ainda a simulação de um assalto, com informações sobre horário, local e veículo que Anderson estaria utilizando. Em dezembro de 2018, outra troca de mensagens entre Flor de Lis e André mostrou que ele se mostrava relutante em executar o plano, mas afirmava estar com a mãe. Em 24 de agosto de 2020, Flor de Lis foi acordada pela Polícia Federal enquanto dormia ao lado das filhas Marzi e Simone, que foram presas sob acusação de envolvimento no crime. Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, além de associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica. A justiça determinou que ela não deveria ter contato com os demais acusados ou testemunhas e não poderia deixar o país sem prévia autorização. Flor de Lis só poderia sair de sua residência em Niterói para seguir a Brasília, onde cumpria compromissos de trabalho como deputada federal. Além disso, naquela semana, Adriano, André e Carlos, filhos do casal, e a neta Rayane, que atuava como assessora de Flor de Lis no Congresso, foram presos. Simone dos Santos foi detida em 24 de agosto de 2020, acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Em 22 de janeiro de 2021, ela confessou ter pago R$5.000 pela morte de Anderson do Carmo, alegando sofrer abusos sexuais e assédio por parte dele, especialmente durante o período em que estava fragilizada por um tratamento contra o câncer. Simone afirmou que Flor de Lis desconhecia seu plano. Rayane, neta da família, foi acusada de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada. Segundo a denúncia do Ministério Público, Flor de Lis pediu a Rayane que encontrasse alguém para eliminar Anderson, e ela aceitou a missão. Rayane foi presa em agosto de 2020 e aguarda julgamento. André Luiz de Oliveira,
ex-marido de Simone, que ainda residia na casa de Flor de Lis e Anderson, foi nomeado secretário parlamentar no gabinete de Flor de Lis quando ela se tornou deputada federal. Ele responde por uso de documento falso e associação criminosa armada devido às mensagens trocadas com Flor de Lis e está preso aguardando julgamento. Adriano dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, foi acusado de uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada, sendo condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Marzi, filha adotiva de Flor de Lis e Anderson, passou a conviver com a família em 2007, após frequentar uma igreja do Ministério Flor de Lis. Ela relatou que o convite para integrar a família partiu de Anderson. Marzi era extremamente devotada a Flor de Lis e fazia de tudo para obter sua atenção. Ela foi acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada, recebendo R$5.000 de Simone para pagar pela morte de Anderson. Marzi chegou a contratar uma pessoa para assassinar Anderson na porta da igreja, mas por razões não esclarecidas, o plano falhou. Ela também foi implicada pelas pesquisas encontradas em seu celular. Marzi confessou que ofereceu dinheiro a Lucas para matar Anderson, mas ele recusou. Ela foi presa em agosto de 2020 e permanece detida aguardando julgamento. Carlos Ubirassi, responsável por cuidar das crianças na casa e levá-las para a escola e consultas médicas, casou-se com uma filha adotiva de Flor de Lis, Cristiane. Ele foi responsável por uma das filiais das igrejas de Flor de Lis, em Piratininga, e também foi nomeado secretário parlamentar no gabinete da mãe quando ela se tornou deputada federal. Ele foi acusado de associação criminosa armada e absolvido de participação no homicídio, mas foi condenado a 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Marcos Siqueira, o ex-policial militar que ajudou a falsificar a carta, já estava preso por outro crime e foi condenado a mais 5 anos e 20 dias de prisão em regime fechado por uso de documento falso e associação criminosa armada. Com a morte de Anderson e a prisão de Flor de Lis, todas as igrejas do Ministério Flor de Lis fecharam as portas. Os pastores tentaram mudar o nome das igrejas para Cidade do Fogo, mas sem sucesso. Este caso complexo e controverso, envolvendo a pastora, ex-deputada federal e cantora gospel Flor de Lis, revelou uma trama repleta de mentiras, manipulações e acusações de conspiração familiar. A partir da investigação da morte de Anderson do Carmo, uma rede de crimes veio à tona, expondo um intrincado jogo de poder e interesses dentro da própria família. As acusações contra Flor de Lis e seus filhos, que incluem homicídio, tentativas de assassinato e uso de documentos falsos, mostram o quão longe os envolvidos estavam dispostos a seguir para atingir seus objetivos. Flor de Lis, condenada a 50 anos de prisão, vê seu legado e sua carreira como pastora e deputada federal desmoronarem diante das evidências que apontam seu envolvimento como mandante do crime. As igrejas do Ministério Flor de Lis fecharam suas portas, simbolizando o fim de uma era marcada por polêmicas e crimes encobertos pela fachada da fé. O julgamento trouxe à luz uma família dilacerada por traições e interesses pessoais, deixando muitas questões sobre a real motivação por trás de cada ato. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou dessa história e o que mais gostaria de ver por aqui. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!